Bem, irmãos, em algumas mensagens que eu trouxe aqui, que Deus me deu essas mensagens, eu comentei um pouco sobre um filme chamado Deus Não Está Morto. E quando eu fui montar essa mensagem, eu peguei, assisti esse filme e eu utilizei ele como uma base para trazer essa mensagem para nós. Porque por mais que ele seja uma ficção, os irmãos vão ver que cada reflexão, cada coisa que eu trouxer, não é uma coisa que foi inventada, uma coisa que foi colocada ali de qualquer forma. E sim tem base bíblica para poder trazer para nós e para nós podermos refletir. Então, esse filme ele fala sobre um jovem chamado Josh Wheaton. E ele é um jovem cristão, protestante. E ele entra na universidade para fazer direito. Só que para completar a carga dele ali na universidade, ele precisa fazer uma matéria de filosofia. E nessa matéria onde ele vai fazer, tem um professor chamado Jeffrey Redson. Acho que é isso, Redson. E ele é um ateu, e em todas as turmas dele, ele exige que todos os alunos ali escrevam no papel e assinem. E aí você precisa escrever ali e dar uma declaração escrita: Deus está morto. E você assina e entrega para ele. E com isso ele faz com que os alunos tenham uma nota maior no final do semestre. E aí o Josh, nessa parte, ele é o único que não assina. Ele fala que não vai assinar, ele explica a situação. Então o professor naquele momento ele fala para ele... então, se você quer defender, eu deixo você defender o que você acredita. E aí ele faz um debate entre o professor e o aluno. E aí ele faz com que os alunos que estão ali na sala, na turma, que eles decidam quem venceu esse debate. Se foi o Josh ou se foi o professor. E aí durante todo o filme tem muitas reflexões que nós podemos fazer. E eu trouxe algumas aqui para podermos observar. A primeira é que nós devemos colocar Deus como prioridade na nossa vida sempre. Em qualquer situação que tiver, Deus é a nossa prioridade. Eu já disse isso em outras mensagens e eu reforço porque é necessário que nós venhamos entender isso. Essa mensagem pode ser que é um pouco mais para os jovens, mas também para as pessoas mais velhas, mas é mais para os jovens terem atenção nas coisas que eu vou falar, que eu acho que nós passamos mais por essas situações. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar Deus como a prioridade na nossa vida sempre, em todas as situações. E o que é colocar Deus como prioridade? É nós levarmos a nossa fé onde quer que a gente esteja. A partir do momento que a gente saiu da porta da igreja para fora, seja na escola, seja no trabalho, seja na universidade, nós precisamos levar a nossa fé e demonstrar a nossa fé lá fora, independente de qualquer coisa. E aí vem dois questionamentos. Até que ponto vai o nosso amor por Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a ir por causa da palavra de Deus? Ontem eu estive com os meninos da banda, a gente foi lá em Cosmópolis para participar de um evento lá para tocar. E é um local onde tem vários seminaristas, eles estão estudando para ser missionários lá, para viajar pelo Brasil, para levar a palavra, fazer evangelismo, essas coisas. E o nome do evento lá deles, o nome do movimento deles se chama Movimento Kamikaze. Aí o pessoal perguntando, os meninos questionando, mas por que kamikaze? Porque se você for parar para pensar, é meio que japonês, aquelas pessoas que estão dispostas a morrer, a matar, e eles explicaram a situação. Eles querem dizer que o quê? Por que movimento kamikaze? Porque ali eles são dispostos de irem até a morte, de entregar a própria vida, se for para Deus. Eles estão dispostos a seguir Deus ali, nem que eles tenham que entregar a própria vida. E isso é uma coisa bem forte. Será que, como nós estamos dispostos a fazer? Como está sendo o nosso comportamento e como nós estamos nos portando? Será que nós estamos dispostos a chegar a esse ponto que eles estão?
Os apóstolos, muitos apóstolos e profetas lá no passado sofreram perseguições, foram mortos por levar a palavra de Deus. Hoje nós ainda temos uma liberdade de poder falar, por mais que tenha se levantado algumas pessoas contra o que a gente tem falado, mas a gente ainda tem uma liberdade de poder falar. Imagina essas pessoas que falavam sobre Jesus e eram mortas porque falavam sobre Jesus. Então nós não podemos ser omissos em falar e expressar a nossa fé e falar o que a gente sabe e falar a verdade, o que a gente sente. E ali em Mateus 10, 32, 33 ele fala que se nós negarmos Jesus diante dos homens, Ele negará a nós diante do Pai que está nos céus. Então que nós não venhamos negar a palavra de Deus, não venhamos negar que Jesus é o nosso Salvador para ninguém. Não importa quem venha, nós temos que falar a verdade. O segundo ponto que traz no filme, que essa parte vai voltada mais para os jovens, que os nossos relacionamentos eles não podem ser mais importantes do que Deus. No filme, ele retrata o relacionamento amoroso mesmo do Josh, onde quando ele fala que ele vai debater com o professor, a namorada dele de anos ali decide terminar com ele e se afastar dele. Então ali naquele momento ele se viu sozinho, mesmo assim ele não deixou o propósito que ele tinha, porque ele sabia que Deus queria que ele debatesse ali o professor. Então ele perdeu a namorada, ele se afastou de muitas pessoas ali, mas ele continuou com o propósito dele. É um filme, é uma coisa fictícia, mas aí a gente traz para a nossa realidade. Será que nós estamos priorizando Deus ou nós estamos priorizando as nossas amizades, os nossos relacionamentos e as pessoas que estão ao nosso redor? Muitas vezes a gente quer esconder o que nós somos para fazer parte de algo. Muitas vezes a gente quer parecer ser alguma pessoa diferente para poder ser incluído em algum lugar. Muitas vezes nós colocamos expectativas nas pessoas ao invés de colocar em Deus. E isso acaba afetando a nós mesmos. Quando nós colocamos Deus de lado e focamos em uma pessoa, nós perdemos o foco do que é verdadeiro. Para a pessoa estar do nosso lado, seja uma amizade, seja um relacionamento, o que for, ela tem que entender que Deus vai ser a base para que nós possamos estar juntos. Não adianta nada eu estar focado em Deus e a pessoa não estar e querer me tirar. Ou então, ao contrário, a pessoa está focada em Deus e nós queremos chegar lá e tirar ela. Nós precisamos saber separar os nossos relacionamentos e Deus. Deus sempre vai ser a nossa prioridade em todo momento da nossa vida. E ali ele fez isso, por mais que ele perdeu os amigos, ele perdeu a namorada, mesmo assim ele continuou no propósito do que Deus tinha para a vida dele. E aqui em Mateus 6 e 33 também nos traz uma palavra sobre isso. Achar aqui para a gente ler, conforme está na palavra certinho. Então aqui diz, Mateus 6,33: Pois busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Então, a partir do momento que nós colocamos Deus como a nossa prioridade, nós podemos ter a certeza de que as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Um terceiro ponto muito importante que traz é de um outro personagem de uma história paralela à do ator principal. E a reflexão que ela traz é que não importa se você está bem financeiramente ou com um trabalho bom, isso não significa que você vai ser feliz por causa disso. E esse jovem, no filme, ele tem uma empresa própria, ele tem o melhor carro, ele tem tudo do bom e do melhor. Porém, para ele conseguir conquistar todas essas coisas, ele deixou a fé dele de lado. Ele deixou a fé dele de lado para poder alcançar todos esses objetivos. E durante o filme mostra algumas partes onde ele
deixa a namorada dele que descobre que está com câncer. Então ele termina com ela, digamos que por orgulho e por querer seguir os objetivos dele. Ele tem uma mãe que está internada e ele não visita ela de forma alguma. Então ele não tem amor próprio, ele não tem amor pelas pessoas. Ele só pensa no emprego dele, no carro e no dinheiro que ele tem. Então nós não podemos deixar e acreditar que por mais que a gente tenha um emprego bom, que a gente tenha uma condição financeira boa, isso vai ser o principal para nós. O que importa são as nossas famílias, são as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso bem-estar físico e mental, e não em si o dinheiro ou o emprego ou algo a mais, digamos que o bem material. E aí é fictício, mas se a gente for olhar na Bíblia, também nos traz uma exortação sobre isso. Lá em Mateus 6 também, no verso 24. Ele nos traz uma palavra para nos exortar sobre isso. Então ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então nessa parte nós podemos refletir que o dinheiro ele serve para nos ajudar a conquistar as coisas, para ter as coisas, mas ele não é o principal na nossa vida. O principal sempre vai ser Deus na nossa vida. O quarto ponto que ele nos traz é sobre as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Em determinadas partes do filme, são partes até engraçadas para descontrair um pouco durante o longa, e ali mostra um pastor e um missionário, e os dois são muito amigos, e eles querem fazer uma viagem, e aí eles vão sair com o carro não funciona, aí eles alugam outro carro, o carro chega funcionando normalmente, desligou, quando eles vão ligar o carro não funciona. Isso acontece durante umas 3, 4 vezes no filme. E ali, depois, quando eles conseguiram sair, eles conseguiram ir até o local onde eles queriam, foi possível observar o propósito que Deus tinha ali. Eram para eles estarem naquele lugar, naquele momento, para fazer o que eles fizeram. E se eles tivessem ido antes, ou tivessem feito a viagem antes, eles não estariam ali. Então, deixando essa parte um pouco mais complexa, nós não podemos achar que só porque nós somos cristãos, nós servirmos ao Senhor, nós não vamos passar dificuldades na nossa vida. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade, a gente vai olhar para situações e a gente vai achar que não vai dar certo, mas a gente tem que entender que sempre o propósito de Deus ele é maior do que o que a gente acha. Muitas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente pensa em buscar alguma coisa, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes Ele faz com que não dê certo, para Ele colocar a gente no caminho certo, para a gente conseguir seguir. Porque quantas vezes eu acredito que todos nós que estamos aqui, pelo menos uma vez na nossa vida, a gente pensou em alguma coisa, em desistir, em chutar o balde, em falar que não quer mais. Pode ser que nesse momento você esteja pensando em alguma coisa que você já passou, ou alguma coisa que você está passando agora. Mas a gente tem que entender que o propósito de Deus é maior. Independente de qualquer coisa, a gente vai conseguir conquistar essas coisas. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e no verso 9, traz uma exortação para a gente para nos animar em relação a essas coisas. Então aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, diz da seguinte forma: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então não importa a situação que venha, não importa as coisas que aconteçam, nós não vamos ser abandonados, nós não vamos ser deixados de lado, e a gente precisa ter fé que Deus ele vai fazer a obra e essa situação difícil ela vai passar na nossa vida. Amém, Jesus. E o último ponto principal que o filme ele retrata
E aí essa parte é para todo mundo, mas também, principalmente para os jovens, porque essa parte eu acho que é uma coisa que a gente precisa, eu falo por mim também, por todos nós, acho que nós devemos fazer bem mais do que nós fazemos, que é sobre o tema do filme, Deus Não Está Morto. Esse nome é de um movimento que existe nos Estados Unidos. Então esse movimento que eles criaram consiste basicamente em você escrever uma mensagem de texto, Deus não está morto, e você enviar para todos os seus contatos, todas as pessoas que você sentir no seu coração, você enviar essa mensagem para a pessoa. E aí vem o questionamento para cada um de nós, para todos os irmãos e para mim também. Como nós temos evangelizado? Como nós temos levado a palavra de Deus adiante? Em Marcos 16 e 15 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E lá em Atos 13 e 47 diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação a todos até aos confins da terra. Então o que a gente precisa entender? Que muitas vezes o único contato que uma pessoa vai ter com o Evangelho pode ser através de nós. E aí fica alguns questionamentos. Eu, por exemplo, não para dizer que eu sou melhor do que alguém, ou que eu faço e outras pessoas não fazem, mas é uma coisa simples e eu deixo aqui sempre. No meu WhatsApp, os irmãos têm meu número, se vocês observarem, está escrito em inglês lá. Deus não está morto, vivo está. Porque como eu gosto muito desse filme, eu sempre assisto, eu falei, eu sempre não deixava nada. Eu peguei e coloquei a frase e está lá, acho que já tem uns 5, 6 meses. E eu deixo lá. Se a gente observar, é uma coisa mínima, é uma coisa pequena, mas é uma forma da gente evangelizar. E aí, quais são os questionamentos que eu faço? Quantos dos nossos contatos, quantos dos nossos amigos sabem que nós somos cristãos? Quantas pessoas sabem que nós servimos a Jesus? Para quantas pessoas próximas a nós temos falado da palavra de Deus? Nós temos dado palavra de motivação, temos dado a palavra de salvação para essas pessoas. Então fica essa reflexão para nós, porque para concluir aqui já a nossa mensagem, nós sabemos a verdade, nós sabemos o que é a salvação. E por que nós vamos esconder isso? Por que nós vamos omitir? E volta para aquela parte de novo do começo do filme, onde em nenhum momento ele quis omitir o que ele era, o que ele sentia e o que ele queria falar. Ele quis debater o professor, ele quis mostrar para aquele professor que Deus estava vivo e que ele servia aquele Deus. E nós temos que ser da mesma forma. Não importa se seja uma coisa mínima ou não, nós temos que fazer. Hoje em dia, nós não podemos ir lá para o outro lado do mundo, nós temos, talvez por condições financeiras, nós não podemos fazer muitas coisas, mas nós temos muita coisa na tecnologia. Às vezes uma foto, um versículo que você coloca, um vídeo de uma mensagem, um louvor que você coloca ali no seu status, muitas vezes é alguma coisa que é algo que uma pessoa está precisando escutar naquele momento. Muitas vezes Deus vai te usar ali para colocar um versículo que é exatamente o que uma pessoa precisava escutar naquela hora. E ela vai passar ali, ela vai ler aquele versículo e aquilo pode ajudar a vida dela e pode mexer com a vida dela. Então são coisas simples, mas se nós pararmos para ver, são coisas que ajudam a levar o Evangelho para frente. E que a gente precisa fazer mais isso. E aí só uma questão de curiosidade. Depois que os irmãos quiserem pesquisar, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos falar da palavra, porque quanto mais quieto nós ficarmos, mais as pessoas vão vir contra a gente. Porque eu não sei se os irmãos viram, foi essa semana, se eu não me engano, que o pessoal da ONU fez um monumento lá sobre o nome de Guardião da Paz e a Segurança Internacional. É uma forma que eles tentam distrair a gente para trazer o mal e a gente nem perceba. É um monumento que, se você olhar, para quem não tem entendimento, vai falar: nossa, que monumento bonito, que imagem bonita.
Mas se nós formos ver, é justamente o que fala lá em Apocalipse. Esse monumento, essa escultura que eles fizeram, é um tigre que tem asas, com patas de urso e tem os dentes de leão. E em Apocalipse, eu não me recordo o local, eu fico devendo isso para os irmãos, se nós observarmos, lá está justamente descrevendo essas coisas. Então, muitas vezes as pessoas eles vão querer, de uma forma oculta, trazer para a gente o mal sem que a gente perceba. E se nós ficarmos calados, cada vez mais eles vão querer colocar isso na nossa frente para a gente ver. Então, nós precisamos, da mesma forma que eles estão querendo atacar a gente, nós também precisamos atacá-los. Nós não podemos ficar calados e deixar que eles ofendam a nossa fé e o que a gente acredita. E aí, depois, se os irmãos quiserem pesquisar, fiquem à vontade. E por que isso? Por que nós devemos falar, nós precisamos levar a palavra adiante? Porque com esses sinais a gente vê que cada vez mais está próximo à volta de Jesus. E nós precisamos levar a palavra, nós precisamos estar preparados para a volta dele. Nós não sabemos quando vai ser, nós não vamos saber a forma, mas nós precisamos estar preparados e levar essa palavra de salvação para o máximo de pessoas que a gente puder. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.